É mais uma reunião pública. Nas terças-feiras nós temos a palestra acontecendo simultaneamente nas 3 salas. Antes da gente começar, começamos em ponto às 8 horas da noite. A gente vai dar alguns recadinhos falando do funcionamento da nossa casa espírita, convidar todos para todas as atividades que nós temos, tanto para quem quer vir aqui receber um tratamento, para aquelas pessoas que também estão interessadas em trabalhar e ajudar o próximo. Então nós temos na segunda-feira acontecendo o tratamento espiritual. Ao espiritual adulto acontece a triagem a partir das 8 horas da noite. A gente vê acontecendo, a chamada ela está sendo pelo YouTube, e a gente também tem presencialmente acontecendo a triagem, que é a conversa que a gente faz, a entrevista com o médium da casa para que seja direcionado o tratamento adequado. Tá? Na sequência, na terça-feira, que é o dia de hoje, nós temos a nossa reunião pública, que tem 3 palestras acontecendo simultaneamente. Tá? Então aqui nessa sala a gente faz o estudo contínuo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na sala ao lado nós temos os temas atuais, então são temas relevantes à vida de todo mundo, sob a ótica da doutrina espírita. Então, por exemplo, hoje ali está falando sobre reencarnação, fala sobre a perda de entes queridos, fala sobre depressão, vícios, casamento, separação. Então, o que a doutrina espírita tem de entendimento perante desses assuntos no nosso dia a dia? E na outra sala, que é a primeira sala, a gente faz o estudo continuado dos 4 evangelhos, que é uma obra de Rustem, que a gente também, na nossa casa espírita, a gente está começando com o estudo e disponibilizando, para quem tiver interesse. Às quartas-feiras nós temos a continuidade do tratamento espiritual adulto, também acontecendo às 8 horas da noite. Aos sábados é quando a gente tem o nosso programa completo. Então começa já de manhã cedo, às 8h30. Nós temos o tratamento infantil, espiritual infantil, acontecendo por enquanto de maneira online. Em breve nós estaremos retomando a mocidade e a evangelização infantil. Então desde o bebezinho até o jovem nós temos uma programação com professoras, com material didático, para a gente começar a introdução do ensinamento, da vivência da doutrina espírita já desde pequenininho, já com as crianças e com os jovens também. Tá? Então essa programação terá início esse ano de modo presencial. Então quem tiver algum interesse, quer entender um pouquinho melhor como é que funciona, na saída da palestra aqui a gente vai dar mais informações, pegar o endereço, contato de vocês certinho ali para que a gente faça a programação. Tá? Paralelamente a esse programa da evangelização infantil e da mocidade, nós temos acontecendo também uma atividade lá no posto de assistência que fica na comunidade Itajubá, aqui no bairro Bom Retiro, da qual a gente vai lá e assiste aquelas famílias que estão lá, então crianças, jovens, adultos, idosos, de uma maneira não só material, mas também levando todo o esclarecimento e todo o amparato da casa espírita para lá. Então é o momento que os trabalhadores da casa também se deslocam, é uma atividade assistencial, uma atividade prática de caridade que é vivenciada aos sábados de manhã. Junto com isso tem a atividade dos pais também, então todo mundo está envolvido de alguma forma, desde a criança até o idoso, em alguma atividade teórica e prática aos sábados de manhã. Tá? Então fica o convite para que busque se informar e aí possa participar conosco aos sábados de manhã. E aos sábados à tarde, começamos no dia 19 de fevereiro o nosso curso Conheça o Espiritismo. Então é um curso que a gente segue a sistemática da editora Alta de Souza. Então tem um livro, tem aula, tem todo um roteiro, tem toda uma programação de anos e anos já discutido no movimento espírita, para que a gente dê o primeiro passo no conhecimento do esclarecimento da doutrina espírita. Então são 14 aulas que a gente tem todos os sábados às 17h30. A aula começa às 17h30 e vai até às 20 horas. Esse semestre nós retornamos ao modo presencial. Tá? Então quem vier aqui vai chegar
5h15, né, do dia 19 aqui nessa sala, vai ser recebido e a gente vai dar toda a instrução de como que vai ser o curso, qual que é o material didático que é utilizado, qual que é o critério da promoção. Então é o início do estudo aqui na Casa Espírita Bezerra de Menezes. Tá? Esse curso, ele tem, como eu falei, né, todo o material já previamente estudado, entendido que é a abordagem mais correta para quem está buscando o entendimento, conhecer o Espiritismo. Então começa já com a aula 1 falando sobre Deus, aula 2 sobre Jesus, aula 3 sobre Allan Kardec, aula 4 aí avança para desencarnação, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, mediunidade e assim vai. Tá? Então são todos os conhecimentos básicos para que depois a gente possa expandir o conhecimento em estudos mais avançados que a própria Casa Espírita também oferece. Lembrando que todas as atividades aqui da Casa Espírita são gratuitas. Então todos os trabalhadores estão aqui sem receber nada material, estamos aqui sim no nosso processo também de reforma íntima, processo de doação e de trabalho no auxílio ao próximo. Então não tem nada que precisa ser pago, né, para participar de qualquer atividade aqui da Casa Espírita. E a promoção do curso também não é financeira, também não tem uma prova no final do curso, assim como também não terá um diploma de que você está formado em curso básico de doutrina espírita, e sim, a promoção acontece através da frequência. Então os alunos que vêm na aula são promovidos para o curso subsequente. Tá? Que daí o próximo curso é chamado Nosso Lar, e aí avança um pouquinho no livro sobre do André Luiz, de psicografia de Chico Xavier, vai avançar com mais detalhe como é que funciona um plano espiritual, todo o conhecimento oferecido pelo André Luiz. Tá? Então fica o convite, dia 19, começaremos o nosso curso. Né? Se quiserem divulgar para amigos, familiares, fiquem à vontade. Tudo bem? Alguma dúvida em relação ao que foi colocado agora? Tudo bem? Então tá. A nossa palestra aí, a gente vai ter em torno de 30 minutos aqui de conversa, tá? Então, terminando aqui, a gente vai ser direcionado para outra sala, que é a sala do passe, e aí lá vai ter todo o encaminhamento com a instrução da médium que está dirigindo a atividade. Nós passamos, retornando à sala, pegamos um copinho de água fluidificada e retornamos à sala para fazer a oração final. Então vai durar em média aí 40 a 50 minutos a reunião pública. Tudo bem? Começamos agora com uma oração e daí a gente já faz a abordagem direto para o tema. Vamos fechar os nossos olhos então. Vamos levar o pensamento ao mais alto, sintonizar com a companhia dos bons amigos do plano espiritual, com o nosso anjo protetor, os trabalhadores dessa casa, mentalizar a imagem de Jesus, pedir a eles que nos dê paz, equilíbrio, coragem, para que possamos fazer as reflexões necessárias para a nossa reforma íntima. Que o material de hoje nos oferecido pela doutrina espírita possa tocar no nosso íntimo e nos sensibilizar a fazer a mudança tão necessária. Abençoe, Senhor, esse momento e que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, para quem está chegando agora pela primeira vez à nossa casa, né? Então nós temos aqui o estudo continuado desse livro aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras base da doutrina espírita. Tá? Então tem o Livro dos Espíritos, que deu o início, e aí o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um material formado, né, pela congruência de pensamentos dos espíritos superiores. Então aqui a gente tem a contribuição de espíritos de alta hierarquia, sob a direção do Allan Kardec, dirigindo esse livro que faz ponderações do Evangelho. Né? Vai pegar lá trechos de Mateus, João, Lucas, e vai trazer aqui sobre a ótica espírita
e nos auxiliar no entendimento para que isso faça sentido no nosso dia a dia, para que não seja algo distante, né? Para que não seja uma informação que a gente coloca debaixo do braço ou pronuncia de maneira decorada, sem raciocinar e também sem entender qual é a nossa contribuição perante a sociedade e principalmente perante a nossa própria jornada evolutiva. Então esse livro aqui tem esse objetivo, que é nos auxiliar no processo de entendimento. Jesus, há 2000 anos atrás, ele já explicou, já principalmente vivenciou a revolução que ele trouxe ao seu tempo, que é a lei do amor. Ele já vivenciou, e os apóstolos, né, os discípulos, né, alguns deles redigiram os evangelhos para que a gente pudesse ter acesso hoje, né? Mas o mais importante é o que a gente faz com essa informação e qual é o meu papel e como que eu começo a fazer isso. Então, como nós somos espíritos em processo de aprendizado, tudo isso é muito válido. É muito válido, né? E aí a gente tem a oportunidade de vir na casa espírita, da qual a gente tem em grupo a oportunidade de discutir, a oportunidade de ver nuances que talvez a gente não teria sozinho, né? Além de ter todo um aparato espiritual propício para as reflexões necessárias, tá? Então, é sempre bom vir numa palestra, é sempre bom frequentar a casa espírita, né? Porque a gente sai mais leve, a gente sai renovado depois de passar para o passe, e a gente sai com uma proposta diferente para o nosso dia a dia, tá? Então hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 24, itens 8 a 10, que tem como título Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. A gente vai falar um pouquinho sobre o trecho que fala não vades ter com os gentios. Tem um trecho bem específico que vai falar sobre a época de Jesus lá em Jerusalém, né? Mas esse capítulo começa falando ali que não devemos reter o conhecimento para nós, que é isso que está falando, não ponhas a candeia, ou seja, não coloque a luz debaixo de alguma coisa que venha a não permitir que os outros vejam. E o que seria essa luz? É justamente o esclarecimento, que a gente pode, né, ter entendimento da doutrina espírita, e o esclarecimento e a consolação que traz a doutrina de Jesus. Então a gente não deve esconder isso para nós. Assim como a gente tem que ter muito cuidado também como a gente oferece aos outros, que é o que a gente vai estar comentando um pouquinho aqui sobre hoje, tá? Pessoal, a gente tem uma dinâmica que eu vou falando, mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação pertinente, fique à vontade para falar também, tá? Então, nesse trechinho aqui de Mateus, vai falar que Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Então vamos entender o que isso aqui quer dizer, né? Porque é um conhecimento muito, muito válido para nós, mas para isso precisa ser contextualizado. Então Jesus, como a gente já aprendeu em algum momento da nossa vida, né, através da leitura ou fazendo algum estudo, seja numa igreja, numa casa espírita, né, que Jesus, ele não escreveu nada durante a sua passagem aqui no plano terrestre. Ele vivenciou, né? Ele vivenciou. E aí teve pessoas que observaram isso e redigiram livros que no decorrer dos anos passaram pelas mãos de várias pessoas. Houveram várias traduções de diversos idiomas e hoje chega às nossas mãos, de repente, com algumas diferenças do que realmente aconteceu. Por isso que a gente tem que sempre se ater não à língua, não ao pé da letra, mas sim ao sentido moral do que está sendo colocado ali, tá? Então Jesus, na sua vivência da sua revolução que ele trazia, que era extremamente
opositora ao que existia na época dele. Então vamos lembrar que onde Jesus encarnou, né, era um local dominado, né, pelos hebreus, ou seja, pelos judeus. E muitos dessa sociedade, ela estava envolvida em interesses materiais. E Jesus vem com uma proposta diferente. Ele vem de colocar todos numa mesma situação, onde todos somos irmãos, iguais perante a lei, não só dos homens, mas principalmente na lei de Deus. E coloca todos nós sobre embaixo de um único Deus. Então isso é uma revolução. Ainda hoje a gente tem muita dificuldade em entender isso, né? Ainda hoje não tratamos nós como irmãos. Imagina na época de Jesus, né? Então ele vem com essa proposta, e os apóstolos, né, os discípulos, eles iam aos lugarejos trazer a boa nova, vivenciar aquilo que Jesus falava, né, vivenciava, e também trazer mais adeptos para que as pessoas pudessem ter conhecimento daquilo que estava sendo colocado como novo. E aí os apóstolos tinham esse trabalho, e Jesus faz algumas recomendações, como um professor, como um instrutor, como um irmão querendo auxiliar aqueles que estão em dificuldade, dá algumas orientações. Olha, vocês vão divulgar a boa nova, né? Mas precisam ser prudentes, precisam ter cuidados, e existem métodos mais assertivos para que a gente atinja um resultado satisfatório, né? Algo muito óbvio, né, que Jesus estava propondo. Tanto é que nesse trecho aqui, um pouquinho mais para frente, ele fala que está mandando os discípulos, né, como ovelhas junto aos lobos. Ou seja, ele já sabia das dificuldades que eles iam enfrentar. E ele fala para ter a prudência, né, das serpentes, e para que eles possam ser bondosos como as pombinhas. Então, Jesus fala, precisa ser persistente, mas não deixar a ternura, não deixar a bondade de lado. E aí, quando ele fala aqui, não procurei os gentios, quem eram os gentios na época de Jesus? Então, era uma expressão, era um nome dado, né, a todos aqueles povos pagãos. Povos que não tinham a mesma cultura que o povo judaico da época. Então era um povo politeísta, que adorava vários deuses, ou seja, era um povo com uma cultura diferente da judaica. Então ele fala, não vá diretamente a essas pessoas, não vá também aos samaritanos. Os samaritanos têm todo um contexto histórico envolvido por trás dos samaritanos. Então era um povo dissidente, né, de Israel, da qual os judeus da época tinham aversões, tinham diferenças políticas, religiosas, de interesses. Então eram pessoas que pensavam diferente dos judeus. E quem eram os judeus? Os judeus a gente não pode esquecer que eram os hebreus, que lá atrás, né, na época de Moisés, há 1300 anos antes de Jesus, foi aquele povo que foi liberto, passou um tempo no Egito, né, recebeu os 10 mandamentos, e através desse feito teve a introdução da identidade, do entendimento de um Deus único, que é um ponto principal para que a boa nova que Jesus trouxe fizesse sentido. Porque a forma como os gentios, como o povo politeísta daquela época pensava, né, que os deuses tinham as feições humanas, tinham características humanas. Então era Deus vingativo, era um Deus que punia, era um Deus relativo. Isso está extremamente em discordância daquilo que Jesus trouxe, né? De um Deus único, Jesus se referindo a um Deus como um pai, bondoso, né?
infinitamente bom, justo, perfeito. Então, quem seria o povo que estaria mais aberto a receber essa boa nova que Jesus trazia? Era justamente o povo judeu, que era um povo que já havia sido preparado para receber essa outra revolução que Jesus trazia. Em teoria, porque muito havia sido corrompido ao decorrer dos anos de um povo que foi cada vez mais se materializando, né? Com disputas por poder, disputas por bens materiais, e foi se perdendo no decorrer dos tempos com rituais, né? Com situações que fugiam do real objetivo, né, que Moisés trouxe lá dos 10 mandamentos. Então era um povo que já estava bastante materializado na questão dos seus costumes e do seu entendimento também com o plano espiritual, seu entendimento como Deus. Mas, mesmo assim, era o povo onde teoricamente haveria mais receptividade para que Jesus pudesse adentrar com as suas ideias. Tudo bem até aí? Então é por isso que Jesus fala, olha, em vez de você ir aquele povo que nem acredita em Deus, por exemplo, os romanos, né? Tinha muitos povos, muitas pessoas que não acreditavam em Deus, outros acreditavam em Deus semelhantes aos humanos. Então, o entendimento vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais demorado. Vá primeiro aqueles que já possuem a base, que seria o povo judeu. Faz sentido, né? Faz muito sentido a orientação de Jesus, né? E aí Kardec, ele reforça isso que a gente está falando aqui, né? Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdenhe da conversão deles, o que nada teria de caridoso. É que os judeus, que já acreditavam no Deus uno e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhe acolherem a palavra. Como os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Então Jesus também tinha entendimento da limitação dos seus discípulos quanto propagadores do seu exemplo. Então, tendo conhecimento disso, ele também não os colocava em condições que eles não pudessem ter êxito. Então, essas palavras também podem aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do Espiritismo. Então, lembra que eu comentei antes que esse livro aqui nos chama ao nosso dia a dia, ao nosso papel? E aqui a Kardec já está fazendo essa ponderação. Então, isso aconteceu com Jesus, com os discípulos há 2000 anos atrás. E o que agora tem a ver com a gente essa passagem? Tá? Agora ele contextualiza a nós. E ele fala: os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Que, pois, a exemplo desses, procurem primeiramente fazer prosélitos entre os de boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver, nem ouvir, e tanto mais resistem. Por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Então já trouxe para o nosso dia a dia. Quantas discussões a gente vê ainda hoje acontecendo de pessoas ou grupos tentarem impor a sua crença para outros. Isso, durante toda a história da humanidade, nunca foi uma receita de sucesso. Pelo contrário, foram motivos, estopins, né, de batalhas, de guerras, de muita aflição e de muito sofrimento. Sabendo disso, por que a gente cometeria o mesmo engano?
Então, o processo de esclarecimento, de espiritualização, de sensibilização, ele é íntimo. Ele acontece com cada um. E cada um tem o seu tempo. Cada um tem a sua maturação. Através das nossas experiências, através dos nossos tropeços, das nossas falhas, da lei da ação e reação imperando sobre nós, nos sensibilizamos, nos damos conta de que não estamos no centro do planeta, que não somos materiais, que o que importa para nós vai muito além daquilo que a gente pode ver. Mas isso cada um tem o seu tempo, e é o que está sendo colocado aqui. Então, uma vez que a gente descobre, que a gente se vislumbra com algo muito bom para a gente, é natural que a gente queira compartilhar com o próximo. Então a gente assiste um filme, por exemplo, né? Assistir um filme, nossa, que me deixou muito, muito feliz, muito, né, satisfeito. O que eu vou fazer um comentário para outra pessoa, eu vou tentar fazer com que essa pessoa assista também. Isso é natural. É a gente querer passar aquilo que está nos fazendo bem para o próximo. Mas quando a gente quando trata-se de assuntos relacionados, né, a essa mudança de ser, a gente tem que ter muito cuidado. Não devemos colocar a luz debaixo da mesa. Ou seja, a gente não deve obstruir qualquer tipo de acesso à informação das pessoas. Por exemplo, pegar o entendimento da doutrina espírita, a gente trancar as 7 chaves dentro de um baú, dentro de uma biblioteca, ou a gente fazer um grupo fechado onde só entre adeptos que satisfaçam o nosso interesse, que a gente mistifique algum significado, algum esclarecimento. Então isso é extremamente não recomendado pelos espíritos. Devemos sim ofertar o conhecimento. Ofertar, não impor. Então esse é o trabalho que as casas espíritas buscam fazer. Então, como foi falado, aqui é uma reunião pública. Então qualquer pessoa pode chegar de maneira livre, maneira gratuita, entrar, se sentar aqui e ter acesso à doutrina espírita. Qualquer um pode hoje entrar na internet e fazer um download de um livro espírita. Qualquer um pode fazer isso. Então isso é não, né, não como é que eu vou dizer assim, segurar a informação para nós mesmos. Devemos ofertar e não impor. Essa reflexão vale não só para esse tema, como para outras coisas do nosso dia a dia, né? A gente vê tantas famílias hoje, irmãos, pai, filho, amigos, né? Quebrando laços de amizade, de afetividade por política, por crenças diferentes. Não tem nada de errado a gente pensar diferente um do outro. Pelo contrário, isso é algo extremamente normal. Somos diferentes, teremos pensamentos diferentes. E aí que deve haver a tolerância, o desenvolvimento de virtudes em nós, em tolerar a opinião do outro, respeitar. Né? Em um momento a gente está falando que precisa aceitar ou precisa concordar, mas precisamos sim tolerar. É tempo de tolerância que estamos precisando, né? E aí Kardec, ele amplia o horizonte, não mais a um povo, a um país, a uma ideia, mas agora ele expande para todo o planeta Terra, para todo o universo. Mas também os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião, com quem se topa em toda parte, da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como a do paganismo triunfou o cristianismo. Já não são os combatidos com armas de guerra, mas com a força da ideia.
Então, se a gente está tendo um movimento de vir aqui numa casa espírita buscar uma espiritualização, e eventualmente isso contrapõe com a ideia da minha mãe, do meu pai, do meu marido, da minha esposa, do meu filho, né? A gente tem que ter esse entendimento que está falando. Cada um tem o seu tempo. Cada um vai ter o seu momento de luta, o seu momento de aprendizado. Tá? Então, da mesma forma como pode ter alguém que não crê em Deus, é em vão que a gente vai tentar provar Deus para essa pessoa. A gente não consegue provar Deus para ninguém. A pessoa precisa sentir Deus. E o sentimento é algo individual. Eu não consigo sentir nada por você. Eu consigo ter um movimento de empatia, de me colocar na sua situação. Agora, sentir o que está sentindo não é assim que funciona, né? Então, essa sabedoria nós precisamos ter, até para tolerar, não se desesperar, não se desanimar diante de tudo que a gente vê no nosso dia a dia. A gente sempre fala aqui nas nossas palestras, nas nossas conversas, né? Que a gente abre os jornais, que a gente liga a televisão e o que a gente escuta? Né? Desgraça, negatividade, né? Que é isso que a gente está envolvido ainda como seres inferiores. Tá? Então, ao se deparar com essa realidade, nós não podemos baixar a nossa guarda interior, que é o que está sendo colocado aqui. Por mais que todo o externo não colabore para que a nossa reforma íntima aconteça, devemos ser resilientes, devemos buscar ajuda, né? Buscar através do exemplo dos espíritos que já foram lá e estão nos auxiliando. Então, tem muitas pessoas que não acreditam que é possível a comunicação com os espíritos, que é possível viver depois da morte. Tem muitas pessoas que não acreditam. E o que a gente deve fazer? Ou se eu ainda sou essa pessoa, né? Eu tenho que ter tolerância. Eu tenho que ter paciência. E usar do exemplo de Jesus para conosco. Então, da mesma forma como Jesus teve paciência com os discípulos e continua tendo conosco, precisamos também ter com os nossos familiares, com os nossos amigos, com o nosso vizinho, com o nosso inimigo e principalmente paciência conosco. Termos paciência conosco, isso é algo que a gente precisa entender, né? Muitas vezes somos rudes, somos impacientes, somos severos demais conosco. E aí agravam-se estados de depressão, agravam-se estados de incredulidade. E é isso que a gente precisa ter muita atenção, né? Porque às vezes um ato impensado pode comprometer toda uma reencarnação, pode comprometer toda uma jornada já percorrida. Então, por isso que é muito válido estarmos aqui reunidos hoje, conversando sobre esse tema. Fazer o evangelho em casa também, né? Chamar a mãe, chamar o pai, chamar a esposa, chamar os filhos, fazer o evangelho junto, em lar fazer as reflexões. Isso é extremamente importante e salutar que a gente faça para que a gente se mantenha sintonizado com o nosso planejamento reencarnatório, com o real objetivo do que a gente veio fazer aqui, que não foi simplesmente nascer, estudar, ter uma profissão, comprar um carro, comprar uma casa, casar, fazer filho e morrer. Será que é só isso? Será que é só isso? Será que não tem nada além do material? Não tem nada além do que a gente veio fazer para cá? Então, cabe essa reflexão. A luz da doutrina espírita está sobre a mesa. Cabe a nós agora acessá-la, porque ela está ali. Ela vai continuar ali.
Cabe nós agora, com o nosso interesse, com a nossa vontade, principalmente com a nossa coragem, de abrir o livro e falar, muito bem, qual que é a minha parte agora? O que me cabe a fazer com esse conhecimento que eu adquiri? Por isso que muitas vezes a doutrina espírita, ela espanta algumas pessoas que buscam no imediatismo, que buscam no materialismo as respostas. Aí a doutrina espírita vai falar que não. Né? O que você busca está dentro de si, leva tempo e esforço. E a gente tem na natureza exemplos de como Deus opera tudo que existe. Então, se a gente for ver na própria natureza, como que a gente tem a floresta, como é que a gente tem os animais, tudo nasce de uma semente, de um princípio. Né? E essa semente, esse princípio, ela precisa de vários fatores para crescer. Mas principalmente de tempo. Então, Emmanuel já falava no livro Pensamento e Vida que Deus não reclama da semente a produção imediata da espécie a que corresponde. Dá-lhe tempo para germinar, crescer, florir e frutificar. Isso é tão óbvio, mas por que a gente tem tanta dificuldade? Por que a gente espera tão rápido os resultados, principalmente os resultados dos outros, né? A gente quer que um filho responda à nossa altura, que o marido responda, que o namorado, que a namorada, que o pai, que a mãe, que a sociedade seja rápida. Já estava falando que não é rápido. Demora. Né? É um processo gradual. Né? Mas, que acontece? Gradual, mas contínuo. Tá? Mas é necessário, assim como num processo de plantação, né, de qualquer fruta, qualquer vegetal, é necessário que a gente tenha um ambiente propício para aquilo, para a semente germinar. Mas é necessário plantar a semente. Plantar a semente. Muitas vezes a semente que é plantada hoje, ela vai dar frutos anos depois, décadas depois, vidas depois. Vidas depois. Então aquela sementinha, aquela dica que a gente deu, né? Aquele movimento que a gente fez, aquele gesto que a gente patrocinou, vai dar frutos em outra vida. Mas se não tivesse sido feito, demoraria ainda mais. Tá? Então isso é algo a ser refletido, né? E entender, como Kardec coloca na Gênese, que a dor é o aguilhão que o impele para a frente na senda do progresso. Então a dor, ela é colocada pela doutrina espírita como um processo renovador, impulsionador da nossa jornada evolutiva. Já tem aquele velho ditado, né? Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. E isso é um fato verídico, né? E a gente tem o nosso livre-arbítrio para poder escolher. Eu quero pelo amor ou quero pela dor. Né? O problema é que, na grande maioria das vezes, obscurecido pelas nossas deficiências morais, orgulho, vaidade, impaciência, né? A gente faz as escolhas erradas. Escolhe o mais rápido, escolhe o mais conveniente para a sociedade, e aí a dor vem, seja ela de forma física, seja ela de forma moral, seja ela de forma espiritual. É um processo de ação e de reação, que está lá descrito bem isso, de uma maneira muito clara lá no Livro dos Espíritos. Né? Então, a partir do momento que a gente tem esse entendimento, né, as coisas não é que fiquem mais fáceis, mas elas ficam mais leves. Ficam mais leves, né? Então, quando a gente sabe para onde a gente está indo, por que a gente está indo e o que a gente tem que fazer,
fica muito mais fácil, né? Fica muito mais leve, menos penoso, menos dolorido, com menos sacrifício, menos dor. E é isso. Aqui é só mais um complemento, mas eu queria abrir, se alguém tem alguma dúvida, alguma contribuição para fazer. Tudo bem? Então tá bom. Então aqui agora a gente tem, a gente vai colocar uma música, tá? Essa música ela serve para que a gente leia a letra, a gente se harmonize com a melodia, mas principalmente que a gente eleve o nosso pensamento ao mais alto, faça uma oração, né? Busque no nosso íntimo as respostas que a gente tanto precisa. E a gente vai chamar em grupos para o passe, e aí depois nós retornamos aqui para a oração final. Tá bem? Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas.
Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.